Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 14 de junho de 2019, né, sexta-feira, chegou aí o final de semana, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Paulo Júnior. Não seja mais enganado por falsos pastores. Então, vamos lá. Eu confesso a vocês que eu acabei assistindo, né, quando eu acabei de gravar. Aí eu acabei de assistir de assistir o resto do vídeo, porque eu não tinha assistido antes, né? Mas agora, esse finalzinho, né? A gente parou em 33 minutos e 16 segundos. Aí eu fui e acabei de assistir o resto, né? E, nossa, ele é totalmente na carne, né, gente? Ele não tem visão espiritual nenhuma. Nenhuma mesmo. A visão dele é toda carnal. Mas vamos lá, vamos colocar aqui que eu vou, né, dar continuidade aqui ao vídeo. Tá certo, amados? Mas é uma pena, amados. É uma pena que ele está nesse engano da religião e que ele está enganando muitos nesse engano. Ah, perfeito. Ficou show. Então vamos lá, vou botar aqui. Eu vou te ensinar o passo a passo, detalhado, para você enriquecer. Parece bom demais para ser verdade, né? E muitas pessoas... Ai. Você até respirou agora. Ô, pastor, eu tô aliviado. O meu falso profeta lá nunca falou que não vem. Uma pessoa sem se misturar. União hipostática. Ok? Cristo é plenamente homem. Natureza humana, 100% homem. 100% divino, Deus. Coexistem juntas na mesma pessoa sem se misturar. União hipostática. Então, se você falar que Jesus é 100% homem, tá certo. E se falar que ele é 100% Deus, também tá certo. Na mesma pessoa. Aí você até respirou agora. Bom, amados, como eu falei, né, no vídeo anterior, no vídeo de ontem, não está certo, porque Yahushua não é Deus, né? Como a gente já viu, né, em várias partes da escritura, e ele mesmo disse que ele é filho de Yahweh, ele não é Deus. Então está errado, né? Se alguém não assistiu o vídeo, assista a parte 3 desse vídeo, não seja mais enganado por falsos pastores, que ali eu mostro, né? Até a parte 1 também, eu já começo falando. E detalhe, eu ia gravar um outro vídeo dele, e também sem saber, que eles te enganaram, uma coisa assim. Tá aqui o vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí. Tirar esses anúncios chatos. Eu ia gravar esse vídeo aqui, amados. Olha como é que são as coisas. Também eu não vi esse vídeo, cadê? Aqui, ó. A mensagem que eles roubaram de você. Eu ia gravar esse vídeo sem saber também que vídeo é esse, o que ele estava falando. Simplesmente senti de gravar esse vídeo. Aí quando eu cliquei no vídeo para gravar, e aí deu esse comercial que estava dando esse rapaz que deu o comercial agora, mas só que o comercial ficou girando e não ia. Aí aqui estava esse vídeo, não seja mais enganado por falsos pastores. Aí eu, que isso é uma coisa, já que eu não estou conseguindo gravar esse, eu vou entrar nesse. Aí que eu entrei e comecei a gravar. E sem saber do que ele estava falando. E no primeiro vídeo, vocês veem como é que são as coisas do Espírito, que eu comecei a falar da Santíssima Trindade, falando que Yahushua, ele é filho de Yahweh, que ele não é Deus. E fui falando, e sem saber que ele ia falar isso. Sem saber. Então, agora não. Dessa parte aqui eu já assisti, essa parte aqui ontem eu acabei de assistir, tá, gente? Agora eu já sei que ele vai falar. Tá? Mas antes eu não sabia mesmo não. E após esse vídeo eu vou gravar esse outro que eu mostrei agora. Também não sei o que ele vai falar nesse vídeo, mas eu tô sentindo de gravar ele. Mas é uma coisa assim do espírito mesmo, porque veio assim a calhar esse vídeo. Então vamos continuar. Ô, pastor, eu tô aliviado. O meu falso profeta lá nunca falou que não vem carne. Não, imagina. E aí, Jesus sangrou, Jesus foi homem, gente. Foi Deus também. Então tô tranquilo. Ele não foi Deus não, meu querido. Yahweh estava nele. O espírito de Yahweh estava nele, mas ele não é espírito. O espírito de Yahweh estava nele e ele é alma. Assim como nós somos alma, corpo, e nós temos o espírito de Yahweh. Tá certo? O espírito de Yahweh que nos dá a respiração,
tá certo? E aquele que crê no Pai e no Filho, como está a Escritura, e sai do engano da religião e vai para Yahushua, recebe o espírito de Yahweh, que é o espírito da verdade. Então, o Filho, ele recebeu também o espírito de Yahweh. E ele estava cheio do espírito do Pai, mas ele não é o Pai, ele não é espírito, o Pai é espírito. E Yahushua não é espírito e ele não é o Pai, ele é alma e ele tem o espírito do Pai, é diferente. Você está ensinando errado, meu querido, você precisa sair do engano. O que é isso? João está dizendo assim. Mas por que ele está ensinando errado, amados? Porque eles decidiram nesse concílio de Calcedônia, acho que é Calcedônia que ele falou, eles decidiram a natureza de Jesus. Por isso que ele ensina errado, porque ele não ensina no que está na Escritura, ele ensina o que eles decidiram nesse concílio aí de Calcedônia, aí de 425 depois de Cristo, segundo o Paulo Júnior falou, tá certo? Todo pastor, pregador, ensino, doutrina que negar uma verdade explicitamente exposta na Escritura é falso. A divindade e a humanidade de Cristo é uma doutrina explicitamente exposta na Bíblia. Não, meu querido, na Bíblia pode ser, mas na Escritura não, meu querido, você está equivocado. De novo eu vou mostrar para você, se Yahushua ele fosse Deus, ele teria falado. Qual o motivo de Yahushua não falar que ele é Deus? Qual seria o motivo? Veja, Yahu nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele é o Filho unigênito, ele é o Filho de Yahu. Ele não é Yahu. Ele não é Espírito, ele não é Yahu. Ele contém o Espírito do Pai. Veja, e a vida eterna é esta. Isso aqui é a oração de Yahushua. Isso aqui é a oração de Yahushua. Veja, Yahushua falou assim, levantando seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Veja, ele falou, glorifica teu filho, que é o filho Yahushua, para que também teu filho te glorifique a ti. Ele não falou, glorifica o teu filho que é Deus, para que teu filho que é Deus glorifique a ti. Ele não falou isso. Ele falou, glorifica o teu filho para que também teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, quem deu poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Veja, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Quem deu poder sobre toda a carne? Yahu, deu a Yahushua poder. Yahu deu poder a Yahushua, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Yahushua a quem enviaste. É assim que está na Escritura. E Yahushua nunca disse que ele é Deus. Vamos procurar aqui, amados, que eu sou muito chata com isso. Versículos bíblicos de Jesus, vamos botar aqui, ó. Versículos bíblicos de Jesus dizendo que é Deus. Vamos botar assim. Aqui. Versículos sobre a divindade de Jesus. Vamos lá. Veja. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Mas só que aqui, amados, ele estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio, porque o Pai criou o Filho. O Pai falou, haja luz, e houve luz. A luz é o Filho, que é a alma. E ele estava com Yahu e era Yahu. Não, ele estava com Yahu, ele era Yahu no entendimento do Pai, no espírito do Pai. Não é que ele é o Pai. Ele estava com Yahu no princípio. Veja, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O que era a palavra? O que era a palavra? A palavra é Yahushua. Então, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O que era a palavra? Não o que é o Espírito, porque o Pai é Espírito. É isso que a gente tem que entender. Vimos o seu esplendor como do unigênito vindo do Pai, cheio de benevolência e de verdade. Veja, do unigênito, que é unigênito, é o Filho unigênito do Pai, que é Yahushua.
Veja, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja, isso aqui, ó, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, beleza. E o governo está sobre seus ombros, ombros, e ele será chamado. Isso aqui é título. Isso aqui é título, não é nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pode até ser que ele disse isso, mas só que porque o pai estava no filho. O pai estava no filho, mas o filho não é o pai, e o pai não é o filho. O pai estava no filho. Eles dois são um no entendimento, no espírito. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Só que não é Emanuel, o nome dele é Yahushua. Aqui eles mudaram o nome também. É Yahushua. Certo? O nome dele não é Emanuel. Ele tem o nome do pai. Tá certo? O nome que tu me deste. Ele ainda falou isso, João. O nome que tu me deste. Pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tá? Veja bem, vamos ler esse aqui, Colossenses 2, 9 e 10. Antes da gente ler esse, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amado. Aqui o nome que tu me deste, que ele botou aqui o nome que tu me deste. Cadê? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. É porque tá nesse capítulo aqui, tem um versículo aqui que diz o nome que tu me deste, ou seja, o nome do pai é o nome do filho. Eu lhes dei esplendor que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, para que sejam um como nós somos um, no entendimento. Não é que nós vamos ser um pai também, é no entendimento, no espírito, amados. Aqui, ó, eu lhes dei a glória, o esplendor, que a mim me deste, ou seja, o pai deu o esplendor ao filho, para que sejam um, como nós somos um, ou seja, para que nós sejamos um no pai, no filho, assim como eles são um, mas no espírito, no entendimento. Não é que o filho é um, que o filho é o pai é o filho, no ser. Não, mas é no entendimento, amados. Tá certo? Eu vou procurar aqui, vamos ver aqui, Colossenses. Vamos ver aqui o Colossenses 2, né? Peraí. Colossenses 2, 9 e 10. Vamos ver aqui, Colossenses 2. Veja, porque quero que saipas como grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Yahweh e Pai e de Yahushua. Veja, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Yahushua. Veja aqui, porque Paulo, o Shaul, ele estava ausente no corpo, então, mas ele estava presente no entendimento, no mesmo entendimento do espírito. Como, pois, recebeste o Senhor Yahushua, assim também andai nele, arraigai-vos e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Yahushua. Não é isso que ele está fazendo, amados? Eles pegaram e botaram Jesus como Deus, sendo 100% Deus, 100% homem, os dois sem se misturar numa só pessoa, segundo o rudimento de quê? Desse concílio aí de Calcedônia aí.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por quê? Porque o Pai estava nele. Nele habita, veja, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, nele habita. Não é que ele é que nele habita, amados. Vamos ver aqui, ó, sinônimos de habitar. Sinônimos de habitar. É a mesma coisa, o Espírito dele habita em nós, o Espírito dele mora em nós. Então o Espírito dele, que é divino, habitava em Yahushua. Veja bem, sinônimos de habitar. Morar, residir, viver, domiciliar-se, assentar, assistir, fixar, distanciar. Povoar, ocupar, colonizar. Estar, ficar, encontrar-se, achar-se, permanecer, manter-se, conservar-se. Então vocês vejam, aqui ó, morar num lugar como sua residência, povoar um local com habitante, estar presente ou ativo em algum lugar. Então o Espírito habitava em Yahushua. Mas não é que ele é divino. Yahushua, ele é filho de Yahu. Ele era humano, 100% homem. Tanto é, amados, que a gente já leu, tá? A gente já leu que Yahushua, ele é o mediador entre o Pai e o homem. Yahushua, homem. Então vocês vejam bem. Então aqui, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, habita. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidado com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Yahushua. Então vocês vejam bem, aqui está dizendo que que nós fomos circuncidados nele, ou seja, da mesma forma que o Espírito habita em Yahushua, tá certo? Habita em nós. Ele habita, ele não é o Espírito do Pai, ele não é o Pai, ele não é Espírito, ele é alma, e o Espírito habitava nele, amados. Tá certo? Então aqui, ó, veja bem, tanto é que aqui, vamos ver aqui, de novo, há um só mediador, aqui, ó. 1 Timóteo 2,5. Vamos lá, 1 Timóteo 2,5. Por quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Yahushua, homem. E Yahushua, homem. Então, vamos ver aqui. Peraí. Cadê? Eu tirei. Versículos bíblicos. Vamos lá aqui de novo. Ó, aqui a gente leu isso aqui, versículos sobre a divindade de Jesus. Só de Yahushua. Só aqui, ó. Versículos sobre Jesus, o filho de Yahu. Veja, de Yahushua, o filho de Yahu. Veja. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Yahushua é o filho de Yahu. Porque Yahu tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Yahu enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Yahu. Aqui, veja, e por não crer que Yahushua é o Filho, e não crer no nome. Quando todo o povo estava sendo batizado, Yahushua também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito de Yahu desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Veja, o próprio Pai chamou ele de filho. Não falou que ele é Deus. Chamou ele de filho. Fui
sacrificado com Yahushua, assim, já não sou eu quem vive, mas Yahushua vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Yahweh, que me amou e se entregou por mim. Veja, os apóstolos não chamavam ele de Deus, chamavam ele de Filho de Yahweh. Se alguém confessa publicamente que Yahushua é o Filho de Yahweh, Yahweh permanece nele e ele em Yahweh. Então vocês vejam bem, vocês vejam que aqui não está falando, tá? Aqui, ó, 90 versículos dizem, Jesus não é Deus. Aqui é a religião do Islã. A palavra filho não pode ser aceita literalmente porque a Bíblia, Deus aceita aparentemente, tá? Mas só que vejam, problemas adicionais com a Trindade. Para um cristão, Deus tinha que assumir a forma humana para compreender a tentação e o sofrimento humano, mas o conceito não é baseado em quaisquer palavras claras de Jesus. Em contraste, Deus não precisa ser tentado e sofrer para ser capaz de compreender e perdoar os pecados do homem, porque Ele é o Criador do homem, onisciente. Isso está expresso no versículo. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Veja, então vocês estão vendo aqui que foi o que eu falei ontem. E olha que eu não entendo nada do Islã, tá, gente? Isso aqui é uma religião do Islã, tá? Eu posso até deixar aqui o link desse aqui, ó. Da religião do Islã. Posso até deixar o link aqui pra vocês, tá? Porque eu não li, eu vi agora isso, tá? Mas realmente, ó. O homem, Cristo, segundo Timóteo 2,5. Segundo Timóteo 2,5. Vamos ver aqui. Vocês vejam bem, amados, que Yahushua não é Deus. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ué. É. Por que tá aqui dois? Só se for a Bíblia do Islã, né? Porque aqui tá, segundo, cadê? Então, aqui ele está mostrando aqui, amados. Ah, não, primeiro, aqui está Timóteo 2,5. Timóteo 2,5. Deve ser 1 Timóteo, então, aquele que eu mostrei. Deve ser 1 Timóteo que ele está mostrando. Aqui, porque há um só Yahweh, há um só Deus. Sai daqui. Sai. Aqui, ó. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E Yahushua é homem. Então vocês vejam que ele não é Deus. O que eu vou... Amados, eu acho que eu vou deixar... Deixa eu tirar isso aqui. Eu não entendo nada, tá, amados, do Islã, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui... Deixa eu tirar isso aqui. Ó, a Bíblia diz que Jesus negou ser Deus. Exatamente, Jesus falou a um homem que chamou de bom, perguntando, Leque, ó, é isso aí. E Yahushua nunca disse que é Deus, amados. Eu vou deixar até esse link para quem quiser ler. Eu também vou ler mais tarde esse link aqui, porque eu achei interessante. Tá certo? Mas só aqui, para vocês verem aqui, ó, a religião do Islã. Todas as religiões são enganosas. Todas estão no erro, porque eles pegam uma verdade de um ponto, outra verdade de outro ponto, para poder fazer sua mentira. Eles precisam da verdade para basear a mentira deles. Tá certo? Só que aqui vocês vejam que mostra que Yahushua, ele nunca disse que é Deus. Yahushua não é Deus, amados. E ponto. Yahushua não é Deus. Ele é filho de Yahweh. Então vamos lá, vamos botar aqui para ver o que ele vai falar agora aqui. Todo pregador, conferência, pastor, profeta, mover, que nega uma verdade clara da Escritura, um ponto central da nossa fé, é falso, não vem de Deus. Meu querido, mas você está negando, você está dizendo que Jesus é 100% Deus? 100% homem, e os dois estão juntos na mesma pessoa sem se misturar? Como assim, meu querido? Peraí, o que é isso? E isso decidiram nesse concílio aí de Calcedônia que você falou?
Não foi nem decidido segundo o que está escrito na Escritura, segundo, conforme está escrito na Escritura, conforme está escrito, porque Yahushua deixou escrito, e Yahushua nunca se denominou Deus. Se ele fosse Deus, ele teria falado que era. E conforme os apóstolos falaram, porque os apóstolos, eles ensinaram o que Yahushua deixou escrito e que Yahushua ensinou para eles. Então, como é que pode isso, meu querido? Então, você também é herege. Vocês todos são hereges de engano, ensinam enganando. E Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahweh. Ele estava com o Pai. Ele era o Pai no sentido do Pai estar nele em espírito. Mas não que ele é o Pai, não que ele é espírito, que ele é o Pai. Ele é um, Pai é outro, mas os dois são um no entendimento. Não é que ele é Yahweh. Ele é Yahweh no entendimento, mas ele não é Yahweh por ser Yahweh, mas ele é Yahweh porque ele tem o Espírito do Pai. O Espírito do Pai habita nele, assim como habita naquele que crê. Ora, ele mesmo disse que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, então eu também tenho o Espírito do Pai. Então eu sou o Pai, eu sou o Espírito? Não. Eu tenho o Espírito do Pai, o Espírito do Pai habita em mim. Então eu sou um no Pai e no Filho, no entendimento do Pai, no Espírito do Pai. Ponto. É isso que ele está dizendo. Quando você ouvir alguém distorcer uma verdade claramente ensinada na Escritura, é falso. Quando você ouvir que o dízimo faz expiação pelo pecado, falso. Quando você ouvir que tem que dar o trízimo, falso. Quando você ouvir que Cristo foi uma criatura e que ele não é Deus, falso. Quando você... Qual o versículo que diz, meu querido, que Yahushua, ele é 100% Deus, como você diz? E qual o versículo que afirma que ele disse que ele é Deus na Escritura? Qual? Vamos pesquisar aqui, já que você está tanto falando que Jesus é Deus, porque realmente o seu Jesus é mesmo, né, meu querido? Porque o seu Jesus é Mitra, o Deus mitraico, o Deus da peça, o sol. Por isso que vocês adoram ele o dia do Senhor no domingo, que é santo e que é o dia do sol. Agora eu vou botar aqui, amados, pesquisar aqui, Jesus falando que é Deus. Vamos lá. Versículos bíblicos de Jesus afirmando que é Deus. Afirmando. Aqui foi de novo, que a gente leu aquela hora. Sobre o Filho de Deus. Aqui, ó. Jesus é Deus. Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Vamos ver. Vamos ver esse aqui. Aqui, ó. Jesus é Deus? Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Vamos lá. Na Bíblia não há registro de Jesus dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isso não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Ora, como assim, meu querido? Como exemplo, tome as palavras de Jesus em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Sim, eu e o Pai somos um, meu querido, no entendimento, meu querido. Vocês estão entendendo, amados? Veja bem, eu e o Pai somos um no entendimento, no Espírito, porque o Espírito do Pai habita em Yahushua, tanto que a gente viu em Colossenses 2, veja, habitar é uma coisa, não é ser, habita. A gente viu o sinônimo de habitar, não tem nada de ser, tem estar, mas não ser. Quer ver só uma coisa, amado? Veja bem, vamos botar aqui primeiro Colossenses 2. Olha, de novo. Como pôs receber... Peraí. Onde é que tá de novo? Já me perdi de novo. Aqui, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, nele habita corporalmente no corpo dele toda a plenitude da divindade. Mas habita, não é que ele é.
Não é ser, é habitar. Vamos ver. Sinônimo de ser. Ser. Existir, viver, estar, achar-se, encontrar-se, tornar-se, ficar, virar, fazer-se. Ter existência. Referir-se, relacionar-se, significar, concernir, tratar, respeitar, interessar, tocar, competir, incumbir. Vamos ver aqui, amados. Vamos ver aqui uma coisa aqui, peraí. Vou pegar aqui o dicionário. Dicionário online, tá? Vamos ver aqui no dicionário uma coisa. Acho que esse aqui. Olha só. Vamos ver o que é habitar. Significado de habitar. Morar. Ter como residência fixa. Habitar em um apartamento novo. Habitam em uma cidade pequena. Figurado. Permanecer. Faz-se presente. Um pensamento que habitava sua mente. Deus habita na alma de quem crê. Veja. Yahweh habita na alma de quem crê. Habita. Não é que Yahweh é Deus. Não é que Yahweh... não é que Yahweh... Veja, Yahweh habita na alma de quem crê. Não é que a pessoa que tem o espírito de Yahweh, ele também é Deus. Ele também é Yahweh. Tá certo? Mas Yahweh, o espírito, que é Yahweh, habita naquele que crê. Entenderam, amados? Então aqui, ó, verbo transitivo direto, povoar. Providenciar moradores ou habitantes. Decidir habitar o deserto com presidiários. Tá? Sinônimos. Estanciar, permanecer, povoar, morar, residir. Tá, agora vamos ver aqui o do ser. Significado de ser. Possui identidade, particularidade ou capacidade inerente. Antônia é filha de José. Esta planta é uma samambaia. A Terra é um planeta do sistema solar. Então, isso aqui é o ser. Olha. Colocar-se numa condição ou circunstância determinada. Um dia serei feliz. Veja. Usado na expressão de tempo e de lugar. São 3 horas. Era em Paris. Verbo transitivo. Vamos lá. Pertenceu ao conjunto dos entes concretos ou das instituições ideais ou abstratas que fazem parte do universo. As lembranças nos trazem tudo o que foi, mas o destino nos trará tudo o que será. Existir. Fazer parte de uma existência real. Éramos os únicos revolucionários. Verbo predicativo e intransitivo. Possuir ou preencher um lugar. Onde será a sua casa? Aqui foi uma igreja. Veja. Demonstrar-se como situação. A festa será no mês que vem. Em que lugar foi isso? Existir. Era uma vez um rei muito mau. Ser com... dizer respeito a, isso é como chefe. Veja, então vocês vejam, unipredicativo de sujeito, a neve é branca. Veja, forma de voz passiva. Então vocês vejam aqui, vamos ver aqui os sinônimos. Sinônimo de ser, acontecer, entre, estar, existir, existência, indivíduo, organismo, pessoa, subsistir, suceder, vida. Tá, estar. Só que esse estar não é ser, porque, veja bem, deixa eu tentar explicar aqui uma coisa aqui para vocês. Vamos supor, olha, eu estou gripada, tá? Eu estou gripada, gente. Olha, hoje eu não estou legal, eu estou gripada. Estou gripada. Agora, se eu falar assim, olha, eu sou uma gripe. Entende? Não é diferente. Entendeu? O ser gripe, mas a pessoa não pode ser gripada. A pessoa está gripada. Porque o estar é um estado. Tá certo? O estar é um estado. Veja, vamos ver aqui agora o do estar. Vamos ver aqui o estar. Estar é um estado, não é? Aqui, ó, possui e expressa certo estado temporário.
é temporário. Não é uma coisa, o ser é a existência, o ser, ele é. Ponto. Ele é, entendeu? Uma coisa assim que ele não é temporário, é eterno. O Yahweh, ele é espírito, ele é eterno. Não é uma coisa temporária. Mas o significado de estar aqui é temporário, veja, possuir ou expressar certo estado temporário, permanecer em determinada circunstância por certo tempo. Ele está muito doente, os trabalhadores estão indignados. Veja, é uma coisa temporária, ó, padecer ou sofrer, quando utilizado com preposição com. Ele está com tuberculose, veja, permanecer durante um tempo. Então vocês vejam que é tudo, é uma coisa assim de estado. Aqui, ó, possui temporariamente, uma coisa temporária, ó. Sinônimo de estar, entender, existir, permanecer, ficar, supor, haver, habitar, residir, condizer, custar, de ser. Mas só que essa definição de estado, tá? Pode ser, mas um ser de estado, tá certo? Mas não é um ser da pessoa ser. Por exemplo, nós somos alma, tá? Nós somos alma. Mas não é que nós somos alma, que nós estamos alma, o estado de nós estar alma. Não, nós somos alma, é o nosso ser, nós somos. É o ser. Agora, o estar é no sentido de estado, é um temporário. O ser não, nós somos alma, então nós somos eternos. Nós somos almas eternas, nós não morremos, nós somos almas e nós sempre seremos alma. Tá certo? Agora, Yahweh, ele é espírito, ele sempre será espírito. Tá certo? Ele sempre será espírito, é isso. Não é que que Yahushua é Deus. Tá certo? Então isso é bem claro na escritura. Mas ele aqui está dizendo, afirmando que Jesus é Deus, o Paulo Júnior, não segundo o que está na escritura. Porque o que a religião do Islã falou tá certo. Eu vou ler isso, mas está correto. Nesse ponto ele não está errado não, amados. Porque Yahushua, ele é filho de Yahweh, ele não é Deus. E ele mesmo disse que não é Deus. Ele mesmo, quando falaram ele de bom, ele disse, eu não sou bom, bom é só um que está no céu, que é Yahweh, que é Deus. Ele é bom. Para vocês verem, Yahushua falou isso. Veja. Vamos procurar aqui, de novo. Jesus disse que ele não é bom. Que bom é que está no céu. Somente Deus. Vamos botar assim para ver onde está escrito. Aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó, Mateus 19, 17. Mateus 19, 17. Vamos nessa aqui. Tem várias versões. Mateus 19, 17. Isso precisa ficar bem entendido, amados, porque isso é muito sério. E Yahushua respondeu, veja, Yahushua respondeu. Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Veja. Bom só existe um. Então vamos ver aqui. Continuar aqui. No que ele vai falar aqui. Vamos botar aqui até o 19. Para ver o acompanhamento do que ele vai falar aqui. Aqui, ó. Bom só existe um. Quem? Yahweh. Yahweh que é bom. O próprio Yahushua disse isso. Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Peraí, deixa eu botar aqui nesse aqui pra gente ver. Mateus 17, né? Mateus 17. No Mateus 17 é isso mesmo? Mateus 19. Cadê? Mateus 19. Vamos lá. Que a gente precisa ficar muito bem entendido, amados.
Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, olha só, bom mestre, falou para Yahusha, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Yahu. Veja aqui, olha só, gente, no outro aqui já não está assim, nesses aqui. Ah, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Yahu. Se queres, porém, estar na vida... Olha aqui, que eles já tiraram. Bom, só existe um. Vocês veem como é que eles estão mexendo na Bíblia aqui online? Por quê? Porque as pessoas já estão acordando para a verdade. Veja, ele mesmo disse... Olha aqui, veja bem, ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Yahu. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, que é Yahu. Ele não disse que ele é Yahu, em nenhum momento Yahusha se denominou Yahu. Amados, se Yahusha fosse Yahu, se Yahusha fosse Deus, se ele fosse Yahu, ele teria falado. Quando ele orou ao Pai e falou que ele seja um, Pai, assim como eu sou um em ti, assim como nós somos um, esse nós somos um, amado, no entendimento, no Espírito, porque o Espírito do Pai habitava no Filho. É isso que nós temos que entender bem claro, está bem claro aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui às heresias do Paulo Júnior. Já ouvi que quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque é ladrão. Falso! É falso! Quando distorcerem claramente o texto, falso! E quando eles declararem, pregarem, ensinarem, apoiarem uma doutrina claramente ensinada pela Bíblia, um ponto central da fé, como justificação pela fé, sem obras, salvação pela graça, a mediação única de Jesus. Quando o sacrifício substitutivo... Pera aí, vamos com calma aí, Paulo Júnior. A mediação única de Jesus, porque há um só Yahu e um só mediador entre os homens e Yahu, e Yahushua, homem. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Vamos primeiro, amados, eu sou uma pessoa muito chata com isso, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, nesse aqui não. Eu fiquei interessada naquele do Gilan, esse aqui. Olha, Atos 14, 11 e 12. Atos 14, do 11 ao 13. Vamos ver. Atos 14, do 11 ao 13. Vamos nessa aqui mesmo. Atos 14, do 11 a 13. Eu sou muito chata com isso, amados. Vamos ver o que está escrito aqui. E as multidões, vendo que o que Shaul fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamaram Júpiter e Barnabé, e Mercúrio e Paulo, porque estes eram o que falavam. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldos, queria que com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Shaul rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos o que vos convertais dessas vaidades ao Yahu vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações, e dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Shaul e o arrastaram para fora da cidade.
cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado a promessa naquela cidade, efeito, muitos discípulos voltaram para Listra e Icônio Antigo. Veja, aqui ele estava falando, presta atenção, deixa eu ver aqui. Ó. Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Veja, ele estava pensando que o Barnabé e Shaul eram deuses. Ó, e chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, a Shaul, porque este era o que falava. Vejam bem, eles falaram, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens. Eles pensaram que Barnabé e Shaul eram deuses. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldes, queria com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Shaul rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Iarro vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Veja. Então vamos voltar aqui no outro aqui. Cadê? Vamos ver aqui onde é que tá. Aí esse aqui. Então vamos ver aqui outro aqui. Ó. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim. Aqui, realmente há um só Deus, amados, ó. Aqui, ó. Lucas 2:21. Vamos aqui, Lucas 2:21. Vamos aqui, Lucas 2:21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Iahushua, pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se o dia da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolos e 2 pombinhos. Então vocês vejam que aqui não está falando que Yahushua é Deus. Não está falando que ele é homem. Então vocês vejam bem. Vamos ver outra aqui. Durante sua vida, o que aconteceu com seu cabelo, unhas e o sangue que saiu de suas feridas, as células do seu corpo, cadê? Vamos botar aqui Malaquias 3:6 para ver o que tá dizendo aqui. Malaquias 3:6. É lógico, amados, que eles falam, o Islã fala que Deus é Alá. Mas nesse ponto da escritura, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tá. Entende? Porque assim, o Islã acredita que ó, Deus não é homem. Aqui, ó. Números 23:19. Ó. Número 23:19. Vamos ler. Yahweh não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Veja, nem filho do homem. Mas Yahushua é filho do homem, porque ele se denominou, ele se chamava filho do homem. Veja bem, então para vocês verem que Yahweh não é homem,
para que minta. Ele não é homem. Nem filho do homem para que se arrependa. Nem filho do homem, ou seja, mas Iarro, para vocês verem, Iarro é um. E Yahushua é outro. E Yahushua mesmo chamava de filho de homem. Filho do homem. Aqui, ó. Cadê? Jesus é chamado de um homem muitas vezes na Bíblia, ó. Um homem que vos falou a verdade, ó, João 8,40. Vamos ver, João 8,40. Gente, engraçado que eu vi esse site agora e fiquei interessada. Entende? É lógico que eles pensam que Alá é Iarro, tá certo? Mas nesse ponto da divindade de Jesus, eles estão certos, porque Yahushua não é Deus, amados, não é. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Iarro tem ouvido? Abraão não fez isto. Veja, o próprio Yahushua falou homem, a mim, homem. O próprio Yahushua falou homem. Se ele fosse Deus, ele iria falar. Olha aqui, ó. Disse-lhe, aqui, ó. Cadê, ó? Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Iarro, que é Deus. Ele falou Deus, né? Disse-lhe, pois, Yahushua, se Iarro fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Iarro, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Veja, mas ele mesmo disse aqui, homem. Ah, certo? Vamos ver outra aqui. Cadê? Atos 2:22. Yahushua Nazareno, um homem aprovado por... Aqui, ó. Atos 2:22. Vamos ver. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Yahushua Nazareno, homem aprovado por Iarro entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Iarro por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Vejam, até os apóstolos chamavam ele de homem. Homem. Chamavam ele de homem, filho de Iarro, nosso Senhor, Salvador. Tá certo? Mas os apóstolos não chamavam ele de Deus. Não chamava, amados. Atos 17:31. Ó. A gente já leu Atos 17 aqui. Vamos ver. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veio por meio do homem que destinou. Tá falando aqui de Yahushua. Aqui, ó, por quanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Qual foi o homem que Yahu destinou? Yahushua. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, Yahu ressuscitou Yahushua dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. Aqui, ó, por meio do homem que destinou. Não falou por meio do Deus Jesus. Vocês vejam bem. Aqui a gente já leu, ó. Homem e Yahushua. Deus não é homem nem filho do homem. Assim ficará o filho do homem. Aqui, ó, filho do homem, ó. Ó, Yahushua, ó, porque o filho do homem há de vir. Ou seja, o filho do homem, Yahushua, ele se denominava o filho do homem. Tá certo? Ó, porque o filho do homem há de vir, antes de serem vistos chegar o filho do homem com o seu reino. Então, Yahu não é homem para que se arrependa, nem filho de homem. Yahu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, vocês vejam bem que Yahu é um, Yahushua é outro. Ó, mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade, veja, porque é o filho do homem. Tá? Ó, isso aí é Yahushua falando, palavras de Yahushua. Na escritura hebraica, o filho do homem também é usado muitas vezes falando às pessoas. Ó, filho do homem.
Ó, Yahusha falou a um homem que se chamou de bom, perguntando, por que me chamam de bom? Ninguém é bom exceto Yarro. Veja, então, amados, aqui já dá para provar aqui, ó, você não vê Yahusha se denominando Deus. Se ele fosse 100% homem, 100% Deus, como esse concílio eu esqueci até o nome agora, esse concílio aí decidiu, ele teria dito. Qual o problema de Yahusha falar que ele é Deus? Se ele fosse Deus, ele teria dito, amados. Ele nunca pecou, ele nunca mentiu. Se ele fosse Deus, ele teria dito, olha, gente, eu também sou Deus, então vocês também têm que me adorar como Deus. Não, pelo contrário, ele disse, adorarás ao Pai. Somente o Pai é digno de receber louvor. Hã? Olha só, vamos botar aqui outra coisa aqui, gente. Desculpa, mas eu sou muito chata com isso. Jesus pediu adoração ao Pai, ó. Disse para adorarmos ao Pai, ó. Aí vai ter. Olha. Cadê? Vamos ver aqui. Ai, tá ferro. Torre de vigília? Tô fora. Jesus é o Senhor, é o Deus, é o Salvador, não. Aqui, ó, a mulher samaritana, vamos lá. Olha o que a Yahusha falou da mulher samaritana. E Yahusha disse a samaritana que o lugar de adoração não seria mais nem no monte Gerizim, nem em Jerusalém, ou seja, no templo, aonde então passariam os verdadeiros adoradores do Pai adorá-lo. Vamos ver. Onde é que está escrito a mulher samaritana? Deixa eu tirar isso aqui daqui, porque... Deixa eu tirar aqui. A mulher samaritana, eu acho que está, amados, no... Isso aqui eu vou deixar, tá, amados? Deixa eu tirar isso aqui para não ficar muita coisa, tá? E vou ver aqui, eu acho que é João. Acho que é João. João 4, pera. João 4. Veja. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Em Jerusalém ou templos, tá, amado? Porque, ou no templo, que tá, outras traduções estão no templo. Disse-lhe a Yahusha, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, adorareis o Pai. Veja. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Yahusha. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Yahweh é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja, se ele fosse Yahweh, se ele fosse espírito também, amado, ele iria falar, olha, vocês adorem a mim e ao Pai porque nós somos espírito. Veja, ele falou, Yahweh é espírito. Então, gente, eu acho que por aí já dá pra ver, né? Eu vou deixar o link desse aqui, tá? Desse Shilã aqui, tá? Pra vocês também lerem. Porque aqui tem muita coisa interessante mostrando, tá? Ó. Tá? Que aqui, ó. A Bíblia diz que Deus é maior que Jesus. Meu Pai é maior do que eu aqui, ó. Meu Pai é maior do que todos. Veja, o próprio Yahusha falou que o pai dele é maior do que ele. Naquele dia nada me perguntar, se pedir alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome, veja. Mas a hora vem agora, e agora quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Se Jesus fosse Deus, ele teria buscado adoração para si mesmo, é verdade.
Uma vez que não o fez, ao invés disso, buscou adoração para Yahweh nos céus. Ele, portanto, não era Deus. Exatamente, amados. Olha, por incrível que pareça, agora eu estou entendendo a Débora, porque a Débora que está fazendo assim, vídeos maravilhosos, né, no YouTube também, né, e ela falou que é um só Deus, que tem o Deus verdadeiro e o Deus falso. Ela fala isso. E ela não falou que Jesus é Deus. E aí, até o Alan Capriles, ele falou que ela não crê em Jesus, não sei o que, as pessoas começaram a pensar que ela não crê em Jesus. Não é que ela não crê. É porque, na verdade, a Ruxa não é Deus. Então, ela ensinou, porque ela estudou o islamismo. Então, ela ensinou segundo o que está na Bíblia. Como está na Bíblia. Então ela ensinou, e realmente aí eu entendi, eu falei, não, a Débora está certa, eu pensando, ela está certa porque Yahushua não é Deus, Yahushua, ele é filho de Arro. Só que as pessoas não entenderam por quê? Porque a cegueira é tão grande, amados, que as pessoas não conseguem entender isso. Então vocês podem ver que Yahushua, ele não é Deus, de fato Yahushua não é Deus. Então aqui o Paulo Júnior está ensinando errado, porque ele não está ensinando conforme Yahushua ensinou, conforme os apóstolos ensinaram e conforme Yahushua deixou escrito na Escritura. Ele está ensinando conforme esse concílio aí de, acho que é Calcedônia, eu esqueci até o nome, acho que é Calcedônia, decidiu. Entende? É por isso que eles estão cegos no entendimento. Por quê? Porque a Escritura é bem clara e a Ruxa disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E não fluem rios de água viva do Paulo Júnior, por quê? Porque ele não crê que a Ruxa é filho de Deus, de Arro. Ele crê que a Ruxa é 100% Deus, 100% homem. O que é isso, gente? Entende? Então vamos continuar aqui. Quando você ouvir que quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque é ladrão, falso! É falso! Quando distorcerem claramente o texto, falso! E quando? Mas você não está distorcendo o texto, Paulo Júnior? Falando que Jesus é 100% homem, 100% Deus? E sendo que ele nunca denominou Deus? E a Ruxa, ele nunca disse que é Deus. Então, isso não é distorcer o texto? Se isso não é distorcer o texto, me explica o que é, porque eu já não sei mais. Eles declararem, pregarem, ensinarem, apoiarem uma doutrina claramente ensinada pela Bíblia, um ponto central da fé, como justificação pela fé, sem obras, salvação pela graça, a mediação única de Jesus. Quando você, o sacrifício então, substitui... a mediação única, beleza. Paulo Júnior, show de bola, mediação única. Então eu te pergunto, a Escritura a gente leu agora há pouco, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Yahushua, homem. Então, ele é um só mediador. Então, o que você está fazendo aqui num palanque? Hã? Que vocês dizem que é altar? Sendo mediador entre Deus e o homem aí. Porque você está no lugar do mediador, não é? Então, se a Ruxa, ele é um mediador, ele é o único mediador, o que você está fazendo aí? Hã? É a pergunta que eu te faço. Uma doutrina claramente ensinada pela Bíblia, um ponto central da fé, como justificação pela fé, sem obras, salvação pela graça, a mediação única de Jesus. Quando você, o sacrifício substitutivo na cruz, esse é de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Ok, então, meu querido, esse é de Deus. Você está dizendo que, segundo você e a Ruxa, ele é mediador, ele é o único mediador. Correto? Está na Escritura? Está. Mas a pergunta é, você fala com a boca o que está na Escritura, né? Mas você não pratica. Porque o que você está fazendo aqui? Porque você está fazendo papel de mediador, meu querido. Você está fazendo papel de mediador, vamos ver? Vou colocar aqui, ó. O que é mediador? Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui, sinônimo de mediador.
juiz, árbitro, conciliador, corretor, intercessor, intermediário, interventor, medianeiro, mediatário, moderador, regulador. Tá. Intercessor. Aqui, Yahushua, ele é mediador no sentido de intercessor, que ele intercede por nós, né? Então, vocês vejam bem, o que ele está fazendo como mediador ali, amados? Porque, sinceramente, olha, intercessor. Vamos? Intermediário, mediador, medianeiro, mediatário. Então, Yahushua é o único mediador. Se Yahushua é o único mediador, o que é? Vamos botar aqui no dicionário de novo, amados. Deixa eu ver. Mediador, vamos ver. Indivíduo que medeia, que intervém, que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes. Quem trabalha com intermediário entre os interessados em finalizar o negócio. Que ele realiza mediação, que age como intermediário. Tá? Intercessor, intermediário, medianeiro, mediatário. Então vocês vejam, ele é o mediador. Ou seja, por que ele é o mediador? Porque ele que nos leva ao Pai. Para a gente chegar ao Pai, a gente tem que ir ao Filho. Ele é o mediador, ele que nos leva ao Pai. Então, o que o Paulo Júnior está fazendo aqui no lugar de Yahushua? Porque ele aqui o que ele está fazendo aqui é o quê? Ele está trazendo a palavra do Pai. Ele diz, hoje eu tenho uma palavra de Deus, como eles falam. Hoje Deus falou comigo, eu trouxe uma palavra de Deus para vocês. Ou seja, ele é o mediador. Ele que fala, ao invés do Pai falar naquele que crê, entende? Aquele que crê vai num templo, deixa de ir a um templo, vai num templo físico, e aí, esse aqui é o mediador. Por quê? Porque ele está falando como se fosse o Pai, como se fosse Deus falando. Olha, Deus mandou eu trazer uma mensagem aqui para vocês, então eu estou aqui falando, ou seja, ele está sendo mediador entre Deus e os homens, mas entre o Deus falso, porque o Deus verdadeiro que é Yahweh, somente Yahushua é mediador. Então o Pai, ele fala diretamente conosco, ele nos levou ao Pai e agora o Pai fala conosco diretamente. Mas aqui não, aqui é preciso de Deus, que é o Terron, falar para o Paulo Júnior, para outros líderes religiosos, para eles trazerem assim a palavra de Deus aos outros, ou seja, eles estão sendo mediadores. Tá certo, amados? Então, amados, eu vou dar uma pausa agora, tá certo? Para o vídeo não ficar tão longo e daqui a pouquinho eu volto a gravar de novo. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Yahushua. E leiam a Escritura. Orem, peçam ao Pai para mostrar que ele vai revelar a vocês que Yahushua, ele é filho de Yahweh. Ele é o enviado do Pai, mas ele não é Deus. Ele é um no Pai no entendimento, assim como nós somos um no Pai no entendimento. Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.